Hoje vamos trabalhar com uma simulação com elementos estruturais, beleza? Antes disso, eu peço para vocês que acessem e inscrevam-se no nosso canal no YouTube, fiquem a parte de todas as novidades e vídeos que estamos postando diariamente. Também não deixem de acessar nosso blog www.gruporedral.com.br. Beleza, pessoal? Elementos estruturais. Como vocês podem observar aqui, eu fiz uma peça apenas com componentes estruturais. Por exemplo, aqui eu usei um tubo 50 por 50 por 4,75. Se vocês observarem aqui, eu suprimi. Eu fiz um esboço quadrado com 1 metro de cada lado, certo? Nesse esboço eu criei os tubos para fazer esse quadro de tubo quadrado. Se alguém tem dúvida como trabalha com componentes estruturais, etc., tem um vídeo no site do Grupo Redral que explica, e também no nosso canal no YouTube, que explica a criação de componentes estruturais e como aplicá-los na peça. Se alguém ainda não sabe, se alguém precisa de algum vídeo novo sobre isso, peça para nós, deixe nos comentários, mande e-mails, não deixe de perguntar nunca, certo? Com a minha peça pronta aqui, eu já apliquei o material nela, que é um ASTM A36, que é o aço para construção mais comum na indústria. Vamos acessar a aba Simulation aqui e vamos a um novo estudo. Esse novo estudo eu vou colocar aqui, simulação. Vamos colocar em letra maiúscula aqui. Simulação de elemento estrutural. Dou um OK aqui. Vocês podem observar que o elemento estrutural ele se comporta de uma maneira diferente. Todas as partes que foram juntadas, como se diz, as partes que foram unidas entre peças, existe uma junta, certo? Isso é uma explicação bem longa de como funcionam essas juntas, porque isso é uma parte de estruturas metálicas e modo de grandes construções metálicas, certo? Eu vou fazer um artigo explicando sobre isso para acessar no nosso blog. Quando tiver, eu deixo a par para vocês. Hoje a ideia é explicar para vocês, quando vocês tiverem alguma peça feita com componente estrutural, vocês poderem usar essa parte de simulação. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, aqui onde diz unir grupo, vamos clicar com o botão direito e vamos em editar, aparece todas as juntas, né? Os locais onde as peças estão unidas, que seriam essas juntas. Vamos calcular ela aqui, damos um OK. O SolidWorks deixa alguma mensagem dizendo que elas foram calculadas. Damos um OK. Beleza? Em consultor de acessórios de fixação, ele vai ter apenas a opção geometria fixa. Ele é bem restrito um pouco essa parte de simulações de estruturas metálicas e de partes de componentes estruturais. Selecionando geometria fixa, observe que precisamos selecionar juntas para fixar o nosso modelo. Nesse caso, eu vou fixar essa junta e vou fixar essa junta aqui, certo? Observe bem, essa junta e essa junta aqui. Dou um OK, beleza? E eu venho em consultor de carga, vai ter força. Na parte de força, eu seleciono aqui onde diz juntas, e nessa parte aqui de juntas, eu vou selecionar essa junta aqui, ó. Essa junta aqui de cima. Aqui vai pedir uma direção, uma face, aresta ou plano para a minha direção. Como eu quero que essa força seja de cima para baixo, eu vou selecionar uma aresta que tenha o mesmo sentido que eu quero que a força seja aplicada. Venho em força, clico no ícone força, vou colocar aqui no sistema métrico e eu quero uma força de 500 kg, certo? Observando aqui, nós temos a flechinha da peça, a flechinha na força, demonstrando como ela vai ser. Em configurações de simples, podemos mudar essa flechinha, aumentando o tamanho dela para ficar melhor para a visualização. A direção da minha força está errada, eu vou inverter essa direção. E vou dar um OK aqui. Beleza? A parte de malhas do SolidWorks, na parte de componentes estruturais, ela é uma malha bem simples, é um tipo só de malha. A única coisa que pode ser feito é algum tipo de controle de malha em alguns pontos para saber algum ponto mais específico, algo assim.
Essa peça está se comportando como se essa parte fosse soldada em algum lugar e essas duas partes ficassem soltas. Por isso está sendo aplicado essa carga aqui e fixada essas duas juntas aqui. Eu venho em malha aqui, criar malha, ele vai criar a malha e vai gerar o meu componente com malha. Observem que a geometria do modelo muda, ele fica tipo um tubo com casca, um tubo em casca. Esse é uma forma padrão do SolidWorks para simular elementos estruturais. Pode ser feito o seguinte, pode ser clicado com o botão direito aqui, em renderizar perfil de viga, ele vai chegar próximo ao modelo que você colocou, por exemplo, o componente que você colocou. Porém, se há uma simulação com uma montagem, uma peça muito grande, isso vai deixar o programa mais lento, podendo ocasionar erros ou coisas do gênero. Então, como essa peça é pequena, eu vou deixar assim e vou executar o meu estudo. Executando o meu estudo, o SolidWorks calculou bem rápido e aqui podemos observar. Como tínhamos visto anteriormente, podemos olhar de novo aqui, o material usado na nossa peça é o ASTM A36 e ele tem uma resistência a um limite de escoamento de 250 megapascal. Certo? Esses 250 megapascal, observem que ele chegou no ponto crítico dele. Vamos ver aqui. Opções de legenda, configurações, opções de diagramas. Vamos colocar aqui exibir anotação máxima e anotação mínima do modelo. Observem aqui que o máximo de tensão gerado no nosso pórtico aqui foi bem nesse ponto aqui, ó, que teve o máximo de momento no caso, né? Porque foi feita uma força aqui, o máximo de tensão que aconteceu foi nesse ponto que é 130 megapascal. Podemos aqui editar o diagrama também. Em definição, colocamos aqui como Newton por milímetro quadrado, ou seja, megapascal. Observamos que aqui a tensão máxima dele foi 130,394 megapascal, ou seja, o nosso componente está dentro do limite admissível. Certo, pessoal? Alguma dúvida é só deixar nos comentários. Muito obrigado, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima.